façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Acho que talvez uma pergunta difícil seja dizer como é que você vê o destino desse país aqui da América do Sul chamado Brasil, Paulo. Nós estamos nesse momento da nossa história, com os parlamentares que temos, com a posição da direita que nós temos. Como é que você vê a gente nesse cenário todo e se você vê luz no fim do túnel aí? Eu acho que o Brasil está dentro... É uma pergunta difícil, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Brasil está dentro de um contexto internacional nesse sentido. E eu tenho dito que várias mudanças que aconteceram depois da queda do Muro de Berlim, do fim do regime soviético, trouxeram muita prosperidade para o mundo. Mas elas trouxeram prosperidade e poder de uma forma muito, para usar um termo que até a esquerda gosta, desigual. Fortaleceu muito os poderosos, e as pessoas comuns perderam seu poder. Então, você passou a ter uma transferência cada vez maior das decisões locais para decisões nacionais e internacionais, no caso, o que se chama de globalismo. Você passou a ter um crescimento das grandes corporações absolutamente gigantesco, uma concentração de mercado nas grandes corporações em detrimento das pequenas empresas. Você passou a ter... Como é que a pauta woke se enquadra nisso tudo aí, se encaixa nisso tudo, Paulo? Qual é a função dela nessa pauta globalista? A pauta woke, acima de tudo, é uma versão nova do marxismo, né? O marxismo divide a sociedade sempre em oprimidos e opressores e procura fomentar esse conflito de classes, né? Só que o marxismo, o woke, o novo marxismo, ele não separa em proletariado e burguesia apenas, separa entre brancos e negros, entre pautas identitárias, né? Todas as pautas identitárias, onde você sua identidade local é substituída pela sua identidade racial. Então você é o quê? Né? Você faz uma parada do orgulho gay, porque essa é a sua identidade, esse é quem você é. Não é apenas a sua preferência sexual, este é quem você é. Orgulho negro, por quê? Porque você não é o contrário do Martin Luther King. Mas esse é um fenômeno que o mundo respondeu. As pessoas que viram as suas vidas, o seu modo de vida prejudicados, inclusive por essa pauta woke, por essas mudanças econômicas, as pessoas reagiram. Começaram a reagir ali mais ou menos nos anos de 2015, reagiram contra uma imprensa que cada vez passou a sair da era do viés para a era de militância ideológica, cada vez mais forte, a população não se sentindo representada pela cabeça das redações. Então, esse descasamento entre as pessoas comuns e uma elite, para você chamar assim, deu origem ao que se chama de nacionalpopulismo. Esse novo populismo de direita que tem uma característica conservadora. As pessoas deram o troco, elas, através do instrumento que elas tinham, que é principalmente os votos. Então, o voto. Então, você teve o Brexit no Reino Unido, você teve uma mudança grande no Reino Unido, a entrada do próprio Boris Johnson foi uma forma de... Depois ele se mostrou um fracasso, mas a figura dele representava isso. Por incrível que pareça, o próprio Macron na França se vestiu como alguém que ia reformar um sistema que estava corrompido, como um candidato antissistema. No Brasil você teve o Bolsonaro. Na Argentina você teve o Macri, e por aí vai, você teve vários... Agora tem o Milei, né? O Milei, que lidera as pesquisas lá, é chamado de ultraliberal, né? Um negócio desse. Eu já acho que o Milei é de uma nova etapa, porque esse fenômeno ele foi ali mais ou menos até 2018 e 2019, e em 2019, 20, 21, eu brinco que o Império contra-atacou, né? Então você teve o sistema dobrou as suas apostas. Eles aumentaram todos os mecanismos de concentração na mão das grandes corporações.
eles aumentaram o tamanho do poder estatal. Nunca houve nada imaginável como nós tivemos em 2020. A censura foi drasticamente aumentada através das redes sociais. Até 2018 você não tinha praticamente nenhum caso de bloqueio de rede social. Hoje é uma coisa corriqueira. Então você teve a forma como o sistema, como essas pessoas reagiram a essa revolta popular não foi com compreensão, foi com soberba, foi com common brioches, foi com, olha, vocês são um gado, ou vocês são baskets of deplorables, uma cesta de deploráveis, como disse a Hillary Gado é uma expressão que aqui no Brasil só se aplica à direita, viu? Vocês são gado. Mas é isso. Eles trataram essa direita como gado. São os manés, como disse o Barroso. São um bando de loucos. Eles trataram essas pessoas como, em vez de ouvir se há algo legítimo no que elas estão dizendo, eles falaram assim, não, vocês são os atrasados, vocês são os bárbaros. Então, eles aumentaram as restrições. E isso, agora, eu acho que nós estamos no capítulo onde está na vez, está no momento onde a população pode reagir. E aí o Brasil vai decidir qual lado que vai. Se ele então, vai para o lado... Eu acho. Depende muito da situação dos Estados Unidos, se o Trump vai ganhar ou se o Trump não vai ganhar. Enfim, depende muito de todas essas variáveis. Depende se o brasileiro, se ele está seguindo cegamente a liderança do Jair Bolsonaro, vai depender também de para onde o Jair Bolsonaro quiser ir. E eu sempre falo isso abertamente. Eu acho o Jair Bolsonaro um grande homem, um patriota, uma pessoa a quem nós temos... eu gosto muito dele pessoalmente, tem que ter enorme gratidão, o que ele aguentou é muito difícil de aguentar, mas ele é um péssimo estrategista. Péssimo estrategista. Muito da situação que nós estamos é por conta dele ter sido tomado decisões absolutamente desastrosas ao longo desse processo. Então, se nós formos segui-lo de forma cega, sem reconhecer que o fato de ele ser um homem virtuoso não dá a ele o monopólio de todas as virtudes, essa coisa de tratar como mito, né, que eu acho que é uma coisa que ele... Essa expressão é boa, viu, Paulo? Um homem virtuoso. É assim que ele é um homem virtuoso, eu acho. Um homem de virtudes. Eu acho. Pô, acho que não reúne todas, obviamente. Não, como ninguém reúne. Claro. O negócio do Bolsonaro é o seguinte, ele é o cara mais sacaneado do Brasil, cara. Ninguém, nunca, nem o meu avô foi tão sacaneado quanto o Bolsonaro é sacaneado. Então eu não vou parar de defendê-lo nunca, porque ele é absolutamente injustiçado. Veja os casos que as pessoas... Eu tava vendo aqui, Poder 360. G1 eu acho que eu tava vendo aqui. Aquela Andréa Sadi. Delação de Cid... Ah lá, aqui. Cid ofereceu à Polícia Federal delatar sobre joias, cartão de vacina e minuta do golpe. Olha que coisa de maluco. Vamos lá, joias. A discussão é uma tecnicalidade de se ele podia ou não vender as joias de acordo com o entendimento, uma divergência de uma portaria com o entendimento do TCU, que é um tribunal administrativo. Se o bem tinha sido recebido como objeto personalíssimo, não é isso? Se podia vender direto, se tinha que oferecer primeiro à União, se é bem pessoal de interesse público, se não é. É uma tecnicalidade. Cartão de vacinação. A gente não precisa aqui lembrar com quantos containers o Lula saiu lá do Palácio do Planalto, né? Mas é uma loucura. E eu vou ser sincero, eu vim de família de presente. Meu avô leiloou os bens dele, minha família leiloou os presentes que meu avô tinha recebido, inclusive foi para a justiça, a gente ganhou na justiça. Porque minha avó não tinha posses, então quando meu avô morreu, ela ficou apenas com a pensão, ficou em dificuldade. Falou, olha, eu vou ter que leiloar os objetos que a gente tem. Uma tristeza, eu não queria que isso tivesse acontecido. Várias coisas que eu queria ter para mim. Os objetos que ele tinha recebido como presidente da República. Como presidente, ele leiloou. E teve até uma história interessante, que teve um cavalinho, uma escultura de um cavalo, que quem deu a ele foi o Ronald Reagan. E na época do leilão, aquilo foi arrematado por um valor tipo R$200 mil, que naquela época era muito dinheiro. E a gente ficou sem receber, porque o IFAM
um patrimônio histórico da União, entrou na justiça, e foram anos de processo, e no final das contas a gente acabou ganhando. Então você vê que é uma questão discutível, ninguém sabe direito como tratar esse assunto. Mas e aí é tomado por grande parte dos veículos de comunicação como um crime bárbaro que foi cometido. Eu não posso ver uma coisa dessas, Thiago, e ficar calado, entendeu? Você defende o Bolsonaro, você é bolsonarista. Eu falo, porra, mas não é possível que não perceba que isso é uma injustiça. Cartão de vacinação. Pô, você vai criticar o cara por não ter tomado uma vacina ou driblado, ou o que quer que seja. Não sei se fez ou se não fez. Acho que fez, pode ter feito. Para driblar uma vacina que ele dizia desde o início que tinha efeitos adversos que as pessoas desconheciam. E que hoje ninguém mais tem dúvida disso. Aí nos Estados Unidos, Paulo. Aí nos Estados Unidos ninguém tem dúvida. Você vê aqui no Brasil, meu amigo. Não tem uma... Olha, tem as pessoas que não estão nem aí. As pessoas que não prestaram atenção e tal. E tem as pessoas que não estão nem aí porque elas não estão nem aí que tem. Porque, pô, convenhamos. Se você fumar uma pedra de crack, não vai ser o negócio da Pfizer que vai te ferrar. Não vai ser a proteína Spike que vai te matar, né? Exato, pô. Esses caras de redação de Globo, tudo drogado, tudo bando de drogadão. Porra, esses caras não estão nem aí pra proteína Spike. Então, mas eles sabem que o negócio não é tão seguro quanto diziam que era. Essa qualificação aos jornalistas da Globo fica só por sua conta, assim, eu não tô... Eu tava rindo aqui... Eu não tô necessariamente concordando, não. Toda minha. A redação do Globo, bando de drogado, redação do UOL, bando de drogado, redação... Claro que nem todos são drogados. Mas de um modo geral um bando de... Essa perseguição ao Bolsonaro, ele aguentou isso durante 4 anos, cara. Alguém que se ligasse a qualquer veículo de comunicação aqui do Brasil, dos tradicionais... Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, acha que o cara só errou, que ele não fez nada de certo. O cara não teve um acerto. Paulo Guedes só errou. A economia do Brasil, depois da pandemia, saiu como uma das melhores, aí, mas foi casual, porque eles só erraram. Assim, é um negócio louco, é uma perseguição. E, cara, você sabe que esse é um dos motivos pelos quais eu penso que a população abraça o Bolsonaro, porque a pessoa comum percebe a perseguição. É verdade. O brasileiro comum fala, porra, é muita sacanagem o que estão fazendo com esse cara. Não é possível. E aí as pessoas abraçam ele, cara. Ele vai lá no rodeio, é o pessoal gritando mito, mito, mito. Ele chega no aeroporto, é o pessoal carregando ele nos braços, porque as pessoas têm esse sentimento de que ele é um injustiçado, como de fato ele é. Ele é injustiçado e ele é autêntico, cara. O Bolsonaro é exatamente... Ele é muito verdadeiro. Cara... Eu falei não é um personagem, eu tento falar para as pessoas assim, não cara, é aquilo no dia a dia, ele é assim. Cara, e o cidadão comum, ele olha para aquele cara e fala, pô, esse cara aí é ele mesmo. Eu tenho como acreditar nele, eu posso não concordar com tudo, mas ele é ele mesmo e eu tô com ele porque ele é desse jeito aí, pronto. Pode chamar de doido, fala umas besteiras, faz isso, faz aquilo, mas o cidadão, eu aqui, o Thiago, o meu pai... A minha esposa, nego olha e fala assim, meu irmão, esse cara aí, ele é ele mesmo, ele não é aquele político tradicional que fica pensando na melhor resposta para agradar ele, esse ou aquele segmento, ele é ele mesmo e pronto, acabou. E aí é esse fenômeno. Mas eu tenho uma crítica a fazer a essa nomenclatura mito. Cara, quando a gente personifica demais e a gente acredita em salvadores da pátria, dificilmente a gente vai fugir do populismo, dificilmente a gente vai conseguir escapar do populismo. E talvez essa seja a faceta do povo brasileiro, e aqui eu estou me incluindo nisso, que a gente precisa mudar mais rapidamente. A gente tem que parar de depender de político, acreditar que vai surgir um salvador da pátria, que vai nos livrar de todos os nossos problemas, assumir a nossa responsabilidade como indivíduo, como cidadão, e trabalhar pelo que a gente pode oferecer para o país. Tem uma mentalidade que acha que o Estado é pai de todo mundo, que o Estado tem que prover para todo mundo, e isso, cara, faz a gente depositar a confiança em político. E aqui estou falando como deputado. Nós temos que parar de depositar a nossa confiança em político. A solução está nas pessoas, está no poder voltando a ser do indivíduo, está na liberdade e não nos políticos. Eu acho que isso tem que ser revisto por nós. Tendo dito isso e feito essa breve ponderação,
Cara, eu gosto demais quando eu vejo a galera abraçando o Bolsonaro na rua. Eu também gosto. Faz eu me sentir assim, pô, a galera vê a injustiça que esse cara sofre, vê a perseguição a ele, a esposa dele, a todo mundo, e abraça o cara e fala, nós estamos junto com esse cara. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.